Bom, então retornando ao nosso tema do dia, o assunto, o ponto que nós vamos discutir, que são chamadas saprozoonoses, nós temos, quando falamos em saprozoonoses, sempre eu costumo fazer um levantamento, né? Então eu pergunto para as pessoas o que vem à cabeça quando se fala em larva migrans. E aí nós temos as mais variadas respostas, né? Fala-se em animais, comenta-se em praias, fala-se sobre a questão de agricultura, de manejo de solo, fala sobre as questões de saneamento, questões de esgotamento de águas das chuvas. Vem o termo parasitos e também vem o termo, né, de uma lesão, uma dermatite que acomete as pessoas. Então é isso que a gente se lembra quando fala em larva migrans, bicho geográfico, são os termos que sempre vêm, sempre aparecem, né, para a gente discutir. E aí, pessoal, quando falamos em larva migrans, nós temos essa relação mantida basicamente entre os animais domésticos e o ser humano, podendo ter a participação, né, de animais silvestres na enfermidade, mas basicamente ela se mantendo entre os animais domésticos e o ser humano. Por ser uma zoonose, então, trata-se, né, de uma relação que tem a participação de animais e tem a participação do ser humano. Então é uma zoonose, como nós comentamos ali, é uma saprozoonose, porque ela tem uma participação do ambiente, como nós vamos verificar. Então, se não tivesse a participação do ambiente em alterações do parasito, nós não teríamos a enfermidade. Então, nós temos vertebrado, ambiente e invertebrado. Então, no caso vertebrado, o solo e invertebrado. Então, é uma caracterizando, né, dessa forma uma saprozoonose. E ao mesmo tempo a gente considera ela como uma antropozoonose, porque é uma enfermidade que se mantém basicamente como ancilostomias ou toxocarias entre os animais e que eventualmente pode causar uma larva migrans cutânea ou visceral no ser humano. Então, é aí tá, né, essa nossa relação entre a enfermidade dos animais e o ser humano, caracterizando então como zoonoses. Como agente etiológico e como relação, nós temos duas entidades. Primeiro, nós temos a possibilidade da migração de larvas, né, através da pele do ser humano, ou de larvas que podem atingir vísceras, órgãos, né, do ser humano, e a partir daí nós temos, respectivamente, o desenvolvimento de uma larva migrans cutânea ou de uma larva migrans visceral. Nós devemos pensar também que a invasão do organismo humano por parasitas próprios de outros animais normalmente se acompanha de um desenvolvimento atípico da espécie, do microorganismo, do agente etiológico envolvido, porque ele nessa penetração de um organismo estranho para ele, ele se mostra incapaz de completar o ciclo evolutivo. E o que nós temos, né? Então, se nós formos pensar, a forma larvar infectante, por falta de estímulo adequado ou de outras condições metabólicas, não consegue evoluir até um verme adulto, o que aconteceria nos animais, né, nos seus hospedeiros de fato, né, seus hospedeiros definitivos. A migração no hospedeiro anormal, vamos dizer assim, que é o ser humano, ela vai se deter em algum órgão pelo qual transitaria normalmente esse parasito, né, como se fosse o hospedeiro correto. Ou então ele vai se desorientar e procurar localizações atípicas. Então, quando nós pensamos em larva migrans cutânea e visceral, ela tem uma relação também com o desenvolvimento que ela teria na espécie normal. Então, cães e gatos, né, ela teria um tipo de desenvolvimento e ela vai ter um desenvolvimento, uma localização errática em seres humanos, mas procurando atingir aquele órgão que seria o seu órgão de parasitismo. E aí, que só para a gente pensar que aquelas larvas que penetram na pele e desenvolvem um quadro então de dermatite serpiginosa é chamada de larva migrans cutânea. Ao passo de que aquelas que são ingeridas, migram pelo fígado, pulmão e outros órgãos, desenvolvem um quadro de larva migrans visceral. Então essa é a situação, né, que nós temos quando falamos nessas duas enfermidades. Larva migrans, então, se nós pensarmos na larva migrans cutânea, ela é uma chamada de dermatite serpiginosa, dermatite linear serpiginosa, também ela é chamada popularmente de bicho geográfico e tem como agente etiológico dois parasitos de importância, que seriam Ancylostoma brasilense e Ancylostoma canino, embora possa ser causado em outros casos, em outros países, né, por, por outros parasitos, né, nematelmintos também, e aí temos aí Ancylostoma tubeiforme, Uncinaria stenocephala, Gnathostomum spinigerum,
Em algumas situações, né, o próprio parasita de bovinos, Bunostum phlebotomum, pode causar uma larva migrans cutânea, mas para a nossa realidade, sem dúvida nenhuma, o que chama mais atenção, mais importância, são as larvas de Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino. Costuma-se dizer, só para a gente se nós formos nos lembrar, que o Ancylostoma, né, esses são parasitos grandes, que podem chegar aí em torno de 1 centímetro de comprimento, então a gente consegue visualizar nas fezes animais, né, quando adultos. A nível, né, de etiologia, os machos apresentam uma bolsa copuladora bem desenvolvida, o parasito ainda apresenta uma extremidade anterior do seu organismo curvada em relação à região dorsal, apresentando um aspecto de anzol, uma cápsula bucal subglobular bem desenvolvida, sendo que Ancylostoma brasiliense apresenta um par de dentes grandes na margem anterior ventral da cápsula bucal, e o Ancylostoma caninino apresenta 3 pares, né, de dentes grandes na margem anterior ventral da cápsula bucal. Então, essas são algumas características, só para a gente lembrar lá da parasitologia, né, e das doenças parasitárias. Com relação à larva migrans visceral, nós temos aí basicamente a participação de Toxocara canis e Toxocara cat. Acidentalmente e muito ocasionalmente se houve também a participação de Ancylostoma canino, mas é bastante raro essa localização errática, né, em vísceras. Ancylostoma canino, então, visto normalmente presente na questão de envolvido em larva migrans cutânea. Existe também a citação, pessoal, de outros agentes etiológicos que poderiam estar envolvidos com larva migrans visceral e apresenta importância em alguns outros países. Na nossa realidade, repito, né, Toxocara canis e Toxocara cat são os principais envolvidos com larva migrans visceral, mas teríamos aí, né, alguns outros, como Ascaris capilar hepática e por aí vai, né, Gnastostoma spinigero, nós vimos também para larva migrans cutânea. Em alguns países ele pode estar envolvido com larva migrans visceral, mas na nossa realidade o principal é Toxocara canis. Vimos, né, que esse parasita, já que nós conversamos rapidamente sobre o anterior, são parasitos bem maiores que os Ancylostoma, né? Toxocara, os machos podem ter de 4 a 10 centímetros de comprimento, ao passo que fêmeas podem chegar de 5 até 18 centímetros de comprimento, então são parasitos bastante grandes, facilmente visualizados também, né? Sem necessidade de lupa ou sem necessidade de aumento. Apresentam, né, 3 grandes lábios, se a gente for lembrar, as asas cervicais em forma de lança, né? Os machos, né, eles têm asas caudais, então característico, né, também dessa espécie. O esôfago, né, não tem bulbo na região posterior e por aí vai. Então os machos ainda, né, além das asas caudais, têm 2 espículos, não tem gobernáculo, apêndice digitiforme, papilas pré e pós locais. As fêmeas têm duplo aparelho reprodutor, são ovíparas, né? Os ovos é interessante porque a gente vai precisar dessa informação depois quando formos dar o desenvolvimento da enfermidade. Tem membrana espessa, são ornamentados. Os ovos ainda, né, tem uma membrana elíptica, né, os ovos são elípticos. A vulva é situada na metade anterior do corpo. Então são características, só para a gente dar uma relembrada, né, das características dele enquanto parasita. São, pessoal, parasitas que têm uma distribuição mundial, então qualquer parte do globo terrestre onde nós tivermos animais, pensando em Toxocara, pensando em Ancylostoma, onde nós tivéssemos cães e gatos, nós temos a possibilidade da transmissão desse parasito, né? Ou nós temos a possibilidade da transmissão para o ambiente e a partir daí desenvolvimento de quadros ou de toxocaríase ou de ancilostomíase e acidentalmente, né, quadros de larva migrans cutânea visceral e quadros de larva migrans cutânea. Então, a pesquisa desses parasitos em ambientes é bastante grande. Então, se nós formos pensar em uma revisão simples, né, em qualquer base de dados, vai trazer para nós informações das mais variadas épocas. Então, em Botucatu, a presença de Ancylostoma e Toxocara. Nós temos aí em São Paulo outro trabalho, no Rio de Janeiro. Então, a pesquisa deles, Rio Grande do Sul, então, né, na Praia do Cassino, no município de Rio Grande, foram encontrados então, 86% de ovos e larvas de homintos, onde o principal parasito foi Ancylostoma, com 71%.
Em Uruguaiana, ó, nós temos pesquisas mostrando a presença de Ancylostoma e Toxocara. Nós vamos pensar no nosso município, temos um trabalho, né, de 2009 que mostra o potencial zoonótico das amostras de areia de praias, demonstrando, né, então, a praia na Lagoa dos Patos, praia do Laranjal, que grande parte das fezes, mais metade das fezes tinham ovos de parasitas, e Ancylostomídeos era 90%, Toxocara 6,3%. Então, né, amostras de areia, 9,5% da areia contaminada, né, 24% apresentando ovo de Toxocara. Então, isso aí, né, demonstra para nós trabalhos um pouco mais recentes, 2016, feitos no Uruguai. Então, desculpa, em Jaguarão, né, quase fronteira com o Uruguai, nós temos aí a possibilidade de encontrarmos, né, e a pesquisa demonstra então esses parasitos a sua presença, né, é bastante frequente nas amostras de fezes.